Eu não sei quantos que aqui estão presentes essa manhã já ouviram falar de um livro que, na realidade, antes desse livro era um filme que se chama O Segredo. Quantos aqui já ouviram falar do filme ou do livro O Segredo, de uma mulher chamada Rhonda Byrne? Quantos já leram O Segredo? Quantos já assistiram o filme O Segredo? Então já tem, até o Denis está aqui, Felipe, César, muito bem. Há mais ou menos 4 semanas, um mês, um amigo meu conhecido lá de São José dos Campos, havia enviado para mim um e-mail com um PowerPoint, aquilo que você está cansado de receber, e aí estava escrito assim, no corpo da mensagem, do e-mail: veja, reflita, haja. Aí depois, eu não sabia o que era, eu abri. Aí depois que eu abri, que eu entendi por que ele escreveu haja com H. Eu fiquei na dúvida, não sei se ele errou, que ele queria dizer haja, de agir, que seria sem H, ou se foi haja paciência para ver isso. Eu não fiquei sabendo, mas eu fiquei desconfiado que era assim: veja, reflita e coloque em ação. Falei, bom, como era alguém que eu conhecia, porque esses e-mails de PowerPoint é o seguinte: eu abro o que eu conheço e olha lá, né? Você sabe por quê, né? Você fica lá, aquelas mensagens que eram... E era sobre esse livro, ou o conteúdo desse livro chamado O Segredo, que está vendendo bastante. Mas o que me chamou a atenção é que esse camarada, ele não é assim um desconhecedor da Bíblia, da Palavra de Deus. Ele não, pelo contrário, ele esteve presente comigo em alguns cursos que eu fiz e tal, e eu fiquei assim, pensando, por que será que um camarada desse, ele está vendo, está chamando a atenção aquilo que está sendo dito ali naquela mensagem. Respondi um e-mail para ele, mandei um e-mail de volta. Não sei se eu fui muito sarcástico na minha resposta, mas ele até respondeu de novo, dizendo: não, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, e por conta disso, esse tempo fiquei martelando na minha cabeça essa história de segredo, 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 e lendo, vendo no jornal, e cada vez mais crescendo essa onda, essa coisa de segredo. Ontem nós passamos na Livraria Siciliana. Você agora pode comprar o kit chamado O Segredo, a Lei da Atração, e o vídeo, o DVD, para você levar para casa. E a sua vida, promete o vídeo, vai ser transformada. Eu queria, nessa manhã, na realidade, conversar um pouco com vocês sobre esse tal segredo, vamos dizer assim. Se você quiser até entender um pouco mais, você pode acessar o YouTube, né, e coloca lá O Segredo, que você vai ver o filminho. Já tem inúmeras versões, já tem até em russo, se você quiser, e você pode assistir então o filme, né? E a intenção talvez essa manhã, ou a intenção talvez não, que a gente está propondo tentar ver o que é o segredo, desvendar o segredo, porque fico pensando, se ele continua segredo não faz sentido, né? Você já leu O Segredo? Não, eu li o livro que já não é mais segredo, essa é a questão. E apresentar, vamos dizer assim, um caminho que não é segredo, ele é aberto, ele é revelado, ele é claro. A gente não tem que ficar fazendo truque para isso. Então vamos começar com o que é o segredo. Primeira avaliação que eu faria do segredo, que é um fenômeno editorial. O segredo promete algumas coisas para você. Eu não sei se vai acontecer na sua vida, mas na vida dessa mulher chamada Rhonda Byrne, uma australiana, produtora de vídeo, que aos seus 55 anos de idade, mais ou menos, animado com a vida, não sabendo direito o que fazer, ela
caiu na mão dela um livro, que a gente vai ver daqui a pouco de onde ela tirou isso, e fez desse livro. E é interessante que lá na Austrália ela era produtora de um programa que se chamava assim, Os Melhores Comerciais do Mundo, e passava na televisão. Ou seja, ela é a mulher voltada para essa linguagem do vídeo, de vender um produto. Começou a fazer uma coletânea de ideias, de pensamentos em cima desse livro, em cima desse outro livro da sua fonte, e lançou O Segredo. Por isso que eu chamo que é um fenômeno editorial, porque já há algum tempo ele lidera a lista dos best-sellers dela no jornal New York Times. Ele, em pouco tempo, nos Estados Unidos, superou 6 milhões de exemplares vendidos. E no Brasil, uma curiosidade que eu achei interessante, a primeira tiragem do livro, ela foi vendida toda por encomenda, porque as pessoas pediam e o editor falava, está no prelo, ou seja, está fazendo, está rodando, então eu quero um. E a primeira tiragem foi já vendida assim, por encomenda. E o que você encontrar aí por aí nas bancas ou nas livrarias, provavelmente vai ser a segunda tiragem. Ou seja, ele chegou chacoalhando as pessoas, e as pessoas interessadas em ler e saber o que é o segredo. Eu acho que a gente vive um tempo em que esse tipo de conceito, esse tipo de ideia, vende bem. Olhando ontem lá na Siciliana, onde nós estávamos, é interessante que a quantidade de livros que tratam da conspiração franciscana, do segredo não sei do que, e daquilo outro. E as pessoas ansiosas como que tentando descobrir o segredo, o que existe por trás. Existe alguma coisa além dessa vida, existe alguma coisa que manda, existe alguma coisa com a qual eu posso mexer e fazer diferença na minha vida, fazer a vida funcionar como eu gostaria. Enfim, a quantidade de livros nessa linha é muito interessante. Mas o que é mais o segredo? O que essa mulher chamada Rhonda diz? Pode fechar ela se você quiser. Meu vento não causa problema não, a semana já está barulho. O que é o segredo? Se você for ler o livro, além de uma série de depoimentos, de frases e tudo mais, o segredo que é afirmado é que existe no universo uma tal de lei da atração. E o que diz essa lei da atração? Que você exerce um poder de atração sobre tudo o que acontece na sua vida. Ou seja, se você pensa em alguma coisa, se você sente alguma coisa, você vai atrair para você aquilo que está correlacionado com o seu pensamento ou com o seu sentimento. Existe então essa lei, uma força universal, cósmica, que atua de modo a atender aquilo que você deseja e aquilo que você intencionalmente deseja. E a minha filha já está rindo de mim, porque essa semana, naquele trânsito caótico da quinta-feira, a gente voltando para casa, eu falando assim, filha, eu desejo enormemente que o minhocão esteja vazio, como se fosse domingo de manhã. E aí foi uma grande besteira, porque domingo de manhã o minhocão fecha. E ele estava assim, fechado, de tanto carro que estava lá. Funciona. Mas essa é a ideia dessa lei da atração, do que é o segredo. Na realidade é simples, é isso. Qual é o segredo? E de certa maneira, a ideia que o livro vende é que essa lei da atração, ela é conhecida já há séculos. Por homens, por mulheres, por pessoas que tinham poder na sua mão. E por isso é esse núcleo que tem a lei da atração, o conhecimento da lei da atração, que controla e que manda no mundo. Todos os grandes homens, e aí eles fazem assim uma lista enorme de pessoas, de pessoas ilustres da história da humanidade, de pessoas que foram governantes, pessoas que foram grandes empresários, pessoas que eram ricos, que dominavam as coisas, até que um dia esse segredo escapou desse núcleo, e ele começou então a cair entre as pessoas. Mas essa lei então diz isso: você exerce o poder de atração sobre tudo o que acontece em sua vida. Essa lei da atração também diz que pensamentos bons atraem coisas boas,
sentimentos ruins atraem coisas más, né? Eu não sei sinceramente como que os corintianos vão lidar com 2008. Vai ser muito complicado, com todo respeito ao ego, mas é porque a gente ama tantos corintianos dessa igreja que a gente brinca com eles. Mas esse é outro princípio. E daí a gente começa a entender que em meados do século XX houve um livro que vendeu muito, mas muito mesmo, nos Estados Unidos, também no Brasil. Interessantemente, de um pregador metodista que se chamava Norman Vincent Peale. Já ouviram falar desse cara? Escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Você pensa, você pensa, você pensa, você visualiza, e essa é a grande sacada. Sabe aquele carro que você queria ter? Você tem que pensar nele, e pense com detalhe. É engraçado também que um outro camarada lá na Coreia, viu, Myung, chamado Po Yong-cho, que depois mudou para David Yong-cho, que é um pastor da maior igreja, ele também tem um conceito de oração assim. Quando você for orar a Deus, você precisa orar, mas você precisa dizer exatamente o que você quer para Deus. Se você quer uma bicicleta, você precisa dizer que tem que ser uma bicicleta aro 14, de cor vermelha, da marca Caloi, e você visualiza a bicicleta, e a sua oração, então, ela ganha assim ela é turbinada, vamos dizer assim. É interessante que é mais ou menos isso que esse livro está dizendo. Diz mais ainda que você é capaz de criar a sua própria realidade com a sua mente. E aí a gente entra num plano filosófico, vamos dizer assim, platônico. Não sei se você já leu Platão. É muito interessante que ele era um filósofo grego que dizia que o mundo que existe, ele é fruto das nossas ideias, dos nossos conceitos. O que é a realidade? Ora, realidade é aquilo que você cria com a sua mente, com as suas ideias. E daí a escola de Platão foi o idealismo, que não é nada disso que a gente pensa assim, de ser o que é melhor, mas o idealismo enquanto um mundo de ideias que concebe e que torna as coisas reais e verdadeiras. Um exemplo disso, você olha essa cadeira e você diz, essa cadeira é verdadeira? Bom, ela é verdadeira para mim, porque no meu mundo das ideias ela está aqui na minha frente. E também na realidade, então, o que a gente pode dizer? Que o segredo é mais ou menos uma filosofia neoplatônica, ou seja, trabalha com essa realidade do que é mental, do que está nas nossas ideias. O que não está nas nossas ideias não é verdadeiro, não é real. Mas a afirmação do livro é essa: você cria a sua própria realidade com a sua mente. E sabe qual é a aplicação disso? Você está achando ruim que você está morando numa casa lá no fim lá do Morro Grande, atrás da freguesia, e a casa está embolorada, e você tem uma vizinhança terrível. Sabe de quem é a responsabilidade? Tua, da tua mente. Porque é isso que você concebe para você mesmo. Essa é a implicação do outro lado. E tem mais uma afirmação que diz que você é quem provoca o que lhe sucede, que na realidade é um desdobramento da anterior. As coisas que acontecem na vida das pessoas, essa é uma afirmação clara que à medida que você vai lendo o livro, é consequência daquilo que ela pensa, daquilo que você sente, daquilo que você vivencia. Se a gente for um passo adiante, pegando citações especificamente da autora do livro, para a gente ter então essa noção do que é esse segredo, ela diz algumas coisas. A primeira é que você deseja e o universo responde aos seus pensamentos. Não existe um Deus, não existe um ser pessoal, existe um universo. E esse universo, ele corresponde àquilo que você deseja, àquilo que você intenciona. Quem que deu um impulso muito grande para esse tipo de coisa é um físico europeu chamado Frigyot Capra, que escreveu um livro conhecido na década de 90 chamado O Tal da Física. Que não é a tal da física que você tem dificuldade, pelo menos eu tinha na escola. É o tal
daquela forma de pensamento hinduísta relacionada e aplicada à física, que é a partir daí a concepção, o uso da física quântica, né, Raquel? Para um conceito de espiritualidade. Ou seja, o que a física quântica diz? Se eu estiver errado, tem gente que sabe melhor que eu, que essa parede, na realidade, não é parede, ela é energia. De que esse livro, na realidade, não é um livro, isso daqui é energia transformada em livro. É tudo energia. E os nossos pensamentos, eles são energia. E as energias iguais, elas se atraem, pelo menos é o que ela diz. E se você começa a pensar em saúde, se você começa a pensar em dinheiro, se você começa a pensar num bom trabalho, numa promoção, se você começa a pensar numa casa lá em Búzios, o seu pensamento vai entrar em sintonia com esse universo que é energia, e esse universo começa a trabalhar para você, para atender o seu desejo, e eu estou dizendo agora literalmente como se fosse um gênio da lâmpada. É colocado lá. O universo é como se fosse um gênio da lâmpada para atender os seus desejos. Ela diz também que você é como uma torre de transmissão humana, transmitindo uma frequência com seus pensamentos. E aí vai, então você pensa, e aí existem técnicas então de pensamento, de visualização, de você criar o mundo que você deseja, de modo que o universo então ele atenda aquilo que você quer. E você então é essa torre ambulante, transmitindo energia em forma de pensamento para o universo. E se os seus pensamentos são ruins, você vai trazer coisa ruim. Se os seus sentimentos são ruins, você vai trazer coisa ruim. Ela também diz que você vai descobrir o segredo para conseguir o que deseja na vida. Quando você descobrir o segredo, você vai conseguir o que você quiser. É uma questão de aplicar o seu pensamento, de aplicar os seus sentimentos dessa forma. Você poderá ter, fazer e ser absolutamente tudo o que você quiser na vida. Você eliminará seus problemas financeiros e terá todo o dinheiro que deseja. E isso está lá no livro. Não sou eu que estou dizendo. Você se tornará o mestre do seu destino e aprenderá a decidir o futuro que você deseja e que você merece. Você se sente mal, então está na frequência que atrai mais coisas ruins. Se você está passando uma semana difícil, fique certo de que alguma coisa ruim vai trazer, ou vai acontecer, porque você está emitindo ondas negativas. Então você tem que mudar a sua maneira de pensar, pensar positivo, e daí a lembrança do mestre Norman Vincent Peale: pense positivo, que você tem condições de mudar a realidade que você vive. E aquilo que eu diria que talvez seja a frase de ouro do livro: eu tenho um ditado, diz ela, se não é divertido, não faça. Eu não sei se ela tem filhos, ela tem filhos, mas eu não sei como que ela lidou com, por exemplo, acordar às 2 ou às 3 horas da manhã para ficar com o nenê que está chorando com cólica sem parar. A gente até ri disso quando ele tem 10 anos, mas naquela noite você não acha isso divertido, você acha isso cansativo, você acha isso enfadonho, e não dá para dizer assim: não é divertido, eu não vou fazer. Nós fazemos, mas de certa maneira é isso que vai por trás do segredo. E aí, de onde que ela tira qual que é, na realidade, a fonte daquilo que ela escreve, daquilo que ela consegue? Havia 2 camaradas nos Estados Unidos, no final do século XIX. Esse primeiro, o Wallace Wattles, que escreveu um livro chamado A Ciência de se Tornar Rico, e que está sendo vendido até hoje. Você encontra esse livro de livraria. Trabalha com uma série de métodos e mecanismos dessa maneira. E uma outra fonte dela é aquele outro camarada, William Atkinson, que escreveu um livro chamado A Lei da Atração e o Mundo de Pensamentos.
Ela juntou esses dois autores, usou a sua capacidade de criar um vídeo muito legal, fascinante, sedutor, colocou no mercado e deve estar rica. E junto com aquilo, esses dois outros, o Norman Peale e o Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E se você for em qualquer livraria e você encontrar lá, você vai encontrar cada vez maior uma categoria de livros chamado autoajuda. Uma dica assim, eu queria tanto ler aqueles livros, eu não recomendo, mas se você quiser tanto ler aqueles livros, ao invés de ler todos, leia esses dois, que se você ler esses dois, você matou todos os outros. Eu diria que Poder do Pensamento Positivo e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é a mãe, ou são as mães, ou é pai e mãe de tudo que surgiu a partir de então. Mas é da onde ela vem tirando e usa, e a partir daí, com uma série de recursos gráficos, de história, de uma produção visual fascinante, tanto no vídeo quanto no livro, para vender essa ideia. Pergunta que a gente pode fazer, começando a desvendar o segredo, é por que faz tanto sucesso um livro como esse? Por que vende tanto? Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas tem que ser muito ingênuo para ler um livro desse e começar a entender que é assim que as coisas vão funcionar. Mas a questão é que está sendo vendido. O fato é que as pessoas estão comprando. E eu tenho a impressão, e agora é um julgamento meu, eu posso estar errado, mas quando você vai na livraria, você fala assim, posso folhear o segredo? E aí tem um segredo agora para você ir na livraria, porque boas delas, as boas, têm um café. E você vai lá, toma um café a R$1,50, R$2, você pega o livro e fica folheando, mais ou menos 1 hora de café, você deu uma boa lida no livro, dá para saber se ele é bom ou não, se compensa levar para casa. Mas aí, enquanto você faz isso, você começa a observar o que mais está sendo vendido, e grandemente vendido. E uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a quantidade de livros que tratam e que ensinam e que nos mostram como que a gente pode se tornar mais rico, como que a gente pode ter mais dinheiro. E quando o segredo vem dizendo que, olha, aqui está o segredo para você conseguir tudo o que você quiser, para você conseguir o trabalho dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a esposa e o marido dos seus sonhos, é evidente que as pessoas vão comprar. E você vai numa livraria, não sei se você costuma ir em livraria, e a gente encontra até a Bíblia que fala sobre vitória financeira, mas me chama a atenção como que nos últimos anos, principalmente os 2 últimos 3 anos, a quantidade de títulos que tratam sobre esse assunto. Veja bem, eu não estou aqui dizendo assim, não leia isso, jogue isso fora, isso não é bom. Eu acho que ler alguns livros sobre economia é muito interessante. Eu acho que a gente vive num mundo que é muito complexo no que diz respeito à administração de recursos financeiros. É sempre bom quando a gente tem uma orientação sobre o que você pode fazer com esse dinheiro que sobrou, o que você pode fazer com o dinheiro que não vai sobrar, onde você pode conseguir dinheiro já que não está sobrando, e como você pode conseguir de uma maneira melhor, como que você administra, onde você aplica, quais são os meios, quais são os lugares, quais as instituições, como que você faz um orçamento doméstico, que talvez boa parte das pessoas não tenham. Eu acho que isso é muito interessante. Eu não estou criticando o livro em si, eu só estou dizendo, tentando fazer uma avaliação a partir daí do fato de que me chama a atenção que nos últimos tempos a quantidade de livros que tratam desse assunto, grana. E boa parte deles, alguns de uma maneira muito séria, muito interessante, com orientações úteis, mas boa parte deles sendo vendidos na base desse apelo que as pessoas têm de que, poxa, eu quero um livro que me ajude e ensine o caminho fácil do quê? De me tornar rico, de eu ter, de eu possuir as coisas.
É isso que a gente tem visto com muita frequência. O que a gente poderia pensar sobre o segredo na maneira como ele é apresentado no livro? A primeira é que esse segredo, ele é amoral. Veja bem, não estou dizendo que ele é imoral. Eu estou dizendo que ele é amoral. Ele não tem uma ética, ele não tem um conteúdo que diga que, olha, isso é certo, isso é errado. Ele simplesmente ensina o seguinte: deseje o que você quiser, pense, visualize, force o seu pensamento dessa maneira que você vai conseguir. Mas isso é correto, isso é justo, isso é errado, isso faz bem, isso faz mal. Não, se você aplicar, você vai conseguir pura e simplesmente. E se aquilo que acontece a nós, e essa é uma das afirmações do segredo, é resultado daquilo que pensamos, daquilo que desejamos, os sentimentos que temos, sejam eles bons ou ruins, a pergunta que a gente poderia fazer é: quando no século passado Hitler e o seu regime nazista oprimiu e matou 6 milhões de judeus, ele estava errado? Não, ele não estava tão errado, porque aquilo que aconteceu a toda aquela multidão de pessoas, de certa maneira, foi fruto daquilo que eles pensavam e daquilo que eles viviam e daquilo que eles sentiam. É a moral nesse sentido de que as coisas que acontecem, elas simplesmente são resultado de forças do nosso pensamento, do nosso sentimento. O segredo, de certa maneira, ele também é irresponsável, porque, por exemplo, num acidente de trânsito, não existe tanto uma responsabilidade assim. Se nós atraímos aquilo que nos acomete, aquilo que nos acontece, por causa daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, e que no fundo é o que nós desejamos, é difícil você responsabilizar alguém, existencialmente falando, pelo menos. Talvez judicialmente você consiga, mas existencialmente é difícil. De quem é a responsabilidade? O fulano que atraiu aquilo, que aconteceu. O segredo, ele é egoísta, porque se você ler o livro, você em nenhum momento vai ver que você pode conseguir as coisas para ajudar alguém. O foco, o centro daquilo que fala é sempre você. E quando você fala, quando alguém diz assim, você, como você diz? Eu? Então é sempre assim, eu? Você vai ficar rico. Eu? Você. É sempre para esse ego, para mim mesmo, acumular, ter mais coisas, nunca pensando no outro. O segredo, além do que, ele é materialista, porque enquanto ele fala de saúde, ele fala de bem-estar, ele fala de bons relacionamentos, boa parte do conteúdo do segredo trata sobre coisas, sobre carros, sobre dinheiro, sobre maneira de você conseguir mais coisas. Nesse sentido, estimula ainda mais o materialismo que cada um de nós já traz do berço. Ele é preguiçoso, por quê? Porque o livro fala o tempo todo de ganhar dinheiro, mas não fala de uma coisa óbvia para ganhar dinheiro: trabalho. Você quer ganhar? Você quer ter renda? Trabalho. O que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalonicenses? Que era um pessoal que está assim, não, o mundo vai acabar, então não vou trabalhar. O que ele diz? Quem não quer trabalhar, que não coma. É um princípio muito simples. Mas o segredo ensina o quê? Não aperfeiçoar a sua carreira, não aperfeiçoar o seu trabalho, a sua dedicação. Ensina você a visualizar, a mentalizar, a pensar em coisas boas e que as coisas boas vão acontecer, pura e simplesmente. Você vai reunir uma energia por trás disso. O segredo, ele é hedonista. Lembra aquela frase da autora do livro? A minha regra básica é a seguinte: se não é divertido, se eu não tenho prazer, eu não faço. Fazer só aquilo que nos causa prazer, fazer só aquilo que é bom, no sentido de que é divertido, de que é agradável, é um modelo de vida hedonista em que o prazer é o que dá o sentido à vida.
Só que boa parte talvez das coisas que nós fazemos, nós não as fazemos porque elas nos dão prazer. Nós as fazemos porque nós temos responsabilidade, porque nós prestamos conta, porque nós amamos alguém. Mas não necessariamente por uma questão de alegria, de prazer e de felicidade. Se esse fosse o modelo de vida, a gente estaria perdido. Você ia ficar esperando o ônibus lá para pegar o ônibus para ir para o trabalho, e não vem. Cadê o motorista? Ele falou que ia ter prazer hoje em dirigir. Bom, para ter prazer no trânsito de São Paulo a gente nunca tem. Nesse sentido, por isso que é hedonista e é também alienante. Porque tem uma frase dela que ela diz uma coisa assim: se você tem um pensamento ruim, se você tem um sentimento ruim, troque esse sentimento por um sentimento bom. O que são sentimentos? Se não sintomas daquilo que passa dentro do nosso próprio coração e da nossa alma. Seu filho está doente no hospital, uma doença séria. O sentimento vai ser do quê? De pesar, de tristeza, de angústia, de preocupação. E a tônica é: não mude esse sentimento. E é interessante que quando você faz uma leitura da Bíblia e você vai lá nos Salmos, se você tiver um dia paciência para fazer isso, a Bíblia tem 150 Salmos. Uma parte significativa deles fala sobre alegria, fala sobre louvor, fala sobre dar graças a Deus. Mas quase metade dos Salmos falam sobre dor, sofrimento, choro e clamor. E o que os Salmos nos ensinam é: não reprime, não joga lá para o fundo esse sentimento, encara ele de frente e leva ele diante de Deus como algo que é real na sua vida. É que nem alguém que tem febre por uma infecção muito grave e você fica tentando tratar essa questão com antitérmico. Vamos fazer abaixar essa febre. Essa febre não é boa. Não, a febre é um sintoma. E quando nós simplesmente abaixamos a febre, a gente não compreende que existe uma infecção mais séria lá dentro. Não, vamos tirar esse sentimento ruim. E a gente não percebe que o nosso coração está ansiando, que está clamando e chorando por alguma outra coisa. Nesse sentido eu entendo que é alienante. É muito mais alienação do que encarar a vida como ela é. O segredo, ele é predador. Por uma questão simples. Ele promete a você, se você pensar, se você usar essa lei da atração e atrair as coisas que o universo pode oferecer, você pode ter tudo o que você quiser. Nós somos hoje no planeta mais de 6 bilhões de pessoas. Você já imaginou 6 bilhões de pessoas tendo exatamente tudo aquilo que elas quiserem? O que vai acontecer? Você já pensou se a China, com 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões agora, lá a coisa vai rápido, que nem aqui na igreja. Você já pensou a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tendo toda a China o mesmo padrão da classe média americana? O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o planeta? Aí você vai falar assim: pegamos o cara, ele é elitista, ele quer que só alguns tenham o que querem e o resto que continue lá trabalhando que nem condenado. Não, você sabe que não é assim. Já falei aqui que eu acredito que, ao invés de a gente incentivar tanto a produção, que exige tanto uma extração daquilo que a terra oferece, e ela oferece em abundância, mas ela tem limites. Ao invés de pensar em ter, em acumular, se a gente repartisse um pouco mais, se a gente não pensasse em acumular tanto, a gente talvez traria mais benefícios para o planeta como um todo. Essa é a grande questão. E o que o livro ensina, e por que ele é predador, é porque você pode ter e você pode ter muito mais. Na realidade, o que é a riqueza de uma pessoa?
riqueza de uma pessoa é aquilo que ela acumula, é aquilo que ela junta. E aquilo que ela junta, evidentemente, ela não vai usar hoje. E ela não tem certeza se ela vai usar amanhã, porque ela não sabe o dia de amanhã. Mas por uma questão de previdência, nós acumulamos. No entretanto, Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele vai tratar sobre a ansiedade humana que se instala em nosso coração, e boa parte dessa ansiedade que se instala é ansiedade relacionada às coisas. Jesus não fala isso porque vocês se preocupam com o que vocês vão vestir, porque vocês se preocupam com o que vocês vão comer, porque vocês ficam tão preocupados com isso, porque vocês não confiam mais em Deus. Aí você pode pensar assim: poxa, Deus está ensinando um tipo de vida irresponsável? Não! Porque a menção sobre o trabalho está desde o começo na Escritura, lá em Gênesis. Não é uma vida irresponsável, não é uma vida de vagabundagem, é uma vida liberta da ansiedade. Nós somos assim e a gente sabe que deveria ser assim, não consegue viver assim. Mas aí nós juntamos. E nesse sentido o livro é predador por causa disso. O segredo é enganoso, porque ele oferece uma história que é mais ou menos assim: você tem o destino das tuas mãos, o destino da sua vida em tuas mãos. Você decide o que você vai fazer. E na realidade me parece que esse canto, esse canto da sereia, esse palavreado, ele não é desse livro, ele não é lá do Poder do Pensamento Positivo, ele não é daquele livro anterior, a ciência de se tornar rico. Lá na Escritura nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, uma palavra muito parecida. Se você comer do fruto dessa árvore, você pode ter o que você quiser, porque você vai ser como Deus. Essa é a palavra da serpente à mulher, lá em Gênesis. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E se você for como Deus, você vai ter o que você quiser. Você vai poder fazer o que você quiser. Nesse sentido, por isso que ele é enganoso. Agora, o que a gente pode considerar a partir daí, diante daquilo que Deus nos ensina na sua palavra para a nossa vida? Que outro caminho é esse que a gente pode considerar? A primeira coisa que eu queria passar com vocês é o fato de que eu já li em livros de autores, digamos assim, cristãos, que fazem a seguinte afirmação. A primeira delas, baseada num texto que está lá em Provérbios, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, como o homem imagina e pensa, é assim que ele é. É assim que ele vai se tornar, melhor dizendo. Não sei se você já leu isso, não sei se você já ouviu isso. Aquilo que você pensa é aquilo que você vai se tornar. E tem base bíblica, Provérbios capítulo 23. Só que a gente precisa pegar o contexto daquilo que está sendo dito. Em Provérbios 23, versículo 4 até o versículo 7, diz o seguinte: não te fatigues, ou não te canses, para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. E é interessante a leitura que a palavra de Deus apresenta sobre a riqueza. É nada. Por quê? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. É olhar aquele que tem, aquele que faz, aquele que possui, e olhar de uma maneira invejosa. Ele está dizendo assim: sai dessa, não entra nesse caminho. Por quê? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele está se referindo a quem? Ao invejoso. E ele continua dizendo: ele, o invejoso, te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, come e bebe, mas eu gostaria que você não comesse e não bebesse.
O que esse texto está dizendo? Que às vezes é tomado como aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai ser. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensa lá no fundo do seu coração. Eu não sei com quem eu falei essa semana, se foi com uma das minhas filhas, eu sei que a gente estava conversando aqui. Eu não sou capaz de externar exatamente aquilo que passa dentro do meu coração. Por quê? Porque seria altamente constrangedor. Porque há coisas que eu penso lá dentro, há sentimentos que eu tenho, há intenções que eu tenho, que ninguém vê, mas o que Deus está dizendo é que é assim que você é. Não é aquilo que as pessoas veem. Geralmente quem nós apresentamos para as pessoas, além do nosso cartão de visita, é a nossa fachada de visita. E o fato é que Deus olha aquilo que nós efetivamente somos. E aí Ele diz: aquilo que o homem imagina, aquilo que ele pensa lá dentro, isso é a essência do que ele é. Quando vocês me veem, alguns, por conta já de uma longa caminhada, já sabem identificar assim: Fernando tem esse problema. E ele tem essas virtudes. Mas há coisas dentro do meu coração, e provavelmente mais defeitos do que virtudes, que vocês não conhecem. Que vocês não sabem. E que quando eu estou diante de Deus, a palavra que Ele tem para mim é: Fernando, sabe o que você é? É aquilo que está aí dentro. Esse é você. Porque você tem a capacidade de, por fora, criar uma imagem, criar um personagem. Você já me viu gritando? Você já me viu irritado? Você já me viu bravo? Você já me viu xingando? A Raquel está dizendo: eu já, pai. Então, ela é uma das que conhece algumas coisas, mas você talvez nunca tenha me visto. Por quê? Porque aqui eu sou sempre aquele cara sorridente, está tudo bem. Fernando, esqueci de trazer um negócio para você. Não, tudo bem. Domingo que vem você traz. Aí Deus está falando assim: mas esse não é você. Você é esse cara que está indignado aí dentro. E é isso que está falando. Não é essa ideia de que eu vou me tornar aquilo que eu sou, que eu penso. Existe uma outra coisa também, um texto lá em Jó, e esse é muito interessante. Aquilo que temo, aquilo que eu tenho medo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. E os expoentes dessa coisa, da força do pensamento, usam essa palavra de Jó. Você teve medo disso? Te aconteceu, é a força do pensamento, você atraiu isso. Eu tive medo de ser assaltado e fui assaltado. Só que a gente precisa fazer o mesmo exercício e ver o contexto do que Jó está falando. Lembra da história de Jó? Era aquele homem que era rico, ele tinha muitas propriedades, tinha uma esposa que era duro, complicado aquela mulher, mas tinha muitos filhos e eles se davam muito bem. E a notícia que vem é que: Jó, você perdeu todo o seu rebanho. Depois a notícia que vem: Jó, você perdeu toda a sua propriedade, toda a sua plantação se arruinou. E quando esse segundo mal acabou de dar notícia, chega o terceiro dizendo: Jó, seus filhos estavam todos reunidos num galpão, e o galpão desabou e morreram todos. O texto não diz que Jó tinha um pensamento ruim. O texto do Jó não diz que ele tinha sentimentos ruins, diz simplesmente que aconteceram essas tragédias. Ele não sabe porquê, e nós sabemos porquê, porque existiam forças além de Jó agindo sobre a vida dele. O que ele faz é se lamentar, é chorar, e aí então ele diz, numa conversa que ele tem com Deus: porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, e ele está dizendo que ele não para de chorar. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Eu não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. O que é isso? Jó está profetizando, dizendo assim: olha, o que você tem medo acontece. Não. Ele está lamentando. Ele está chorando.
É alguém que perdeu a família, alguém que perdeu tudo que tem. E se vê, olha, as coisas que eu tinha medo aconteceram. Dizendo nada mais, nada menos, né, alguma coisa que é absolutamente, eu diria, comum em qualquer coração humano. Nós temos medos, nós temos receios de coisas ruins que possam acontecer na nossa vida, mas isso não significa que temê-las vai fazer com que aconteça. É por isso que nós temos aquela mania que é assim, ó, com sonoplastia. Você já fez isso? Ah, então, sabe, rapaz, olha, no dia que eu morrer, eu quero ter um funeral assim. Bati 4 vezes, porque eu não acredito nisso. No dia que eu morrer, eu quero ter um funeral assim. Ih, rapaz, meu vizinho está com câncer, está sofrendo. Olha, se eu tivesse câncer como ele. Você já viu gente fazendo isso? Bate lá para quê? Porque você está falando o negócio, olha como que isso está no imaginário popular das pessoas. Você está falando o negócio. Você está emitindo energia de que você pode adoecer. Você diz para o universo que você pode adoecer. E aí, por alguma razão, você acredita que isso vai acontecer. Por isso, talvez a gente tenha tanto medo de falar coisa ruim, sobretudo de morte. Por isso que talvez nós, os maridos e as esposas também, a gente chega a determinada idade, a gente não faz alguma coisa que resolveria tanto problema para quem fica vivo. Faz lá como chama? Um testamento. Faz um inventário. Olha, quando eu morrer eu não quero dar trabalho. Já está assim, tudo pronto. Mas a gente diz, não vou nem fazer, porque se eu fizer, vou morrer. É essa a nossa lógica, mas não é isso que o Jó está tratando. Não é disso. Se não é isso que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Olha que coisa interessante. Um homem muito rico chamado Salomão disse em certo tempo: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas ou com cansaço, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que me chama a atenção é o fato de que Salomão, ele diz que tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Eu desejei, eu pensei, mas ele fala que foi por meio do que? Fadiga, de trabalho. Eu cheguei lá, eu consegui. Mas a grande questão é que ele fala assim: depois que eu consegui tudo, eu descobri que tudo era correr atrás do vento. Essas coisas não satisfaziam o meu coração, não satisfaziam a minha vida. E me parece que a grande questão do segredo é que você pode ter tudo, mas a questão é: será que esse tudo vai satisfazer o seu coração, a sua vida e você como ser humano? Essa é a lição que a gente aprende de um homem que foi rico e poderoso. Depois Lucas, no seu evangelho, narra uma história que Jesus conta e que é muito interessante. Ele diz assim: tenham muito cuidado com a avareza. E a avareza é, nós sabemos, aquela necessidade que nós temos de segurar as coisas, não abrir mão delas e, se possível, aumentar ainda mais a quantidade em nossas mãos. E é Jesus que está dizendo: tenham muito cuidado com a avareza, porque a vida de um homem, a vida de um ser humano, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E contou uma parábola. O campo de um homem rico produziu muito, e ele pensava consigo mesmo: que farei, pois? Não tenho onde guardar minha colheita. E disse: destruirei os meus celeiros e construirei maiores para guardar minha colheita com todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: você tem o que precisa para muitos anos, descanse, coma, beba e seja feliz. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite você vai morrer, e com quem vai ficar o que você tem? Assim é o que junta riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Interessante a história desse homem, porque, em primeiro lugar,
é certo que ele tinha um pensamento positivo. Ele trabalhou, ele acumulou, ele conseguiu coisas, e quando ele percebe que ele teve uma super safra, ele diz assim: vou destruir os meus depósitos antigos, vou construir outros maiores, vou armazenar tudo. Além de ele ter um pensamento positivo, pensar coisas boas, ele era um bom planejador. Portanto, a palavra que Jesus tem para ela, nos evangelhos, é uma das mais duras, quando ele diz louco no sentido de insensato. Você não percebe que a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem, ou ela não depende daquilo que ela tem? E mais, que o acúmulo daquilo que você possa ter não garante a você uma sobrevida. Há uma tradução nesse texto que diz: essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem vai ficar? E aí então a gente começa a perceber que a Bíblia e que Deus nos faz sérias advertências em relação a justamente isso que o segredo tem vendido tanto. Cuidado, cuidado com a capacidade que as coisas, que os bens e as riquezas têm de seduzir o seu coração. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Além de Paulo advertir através de Timóteo, cuidado onde você põe o seu coração, cuidado com aquilo que você está buscando, ele nos propõe uma outra busca. E se a gente fosse pensar então no conceito do segredo, que busca é essa? Se existisse essa coisa de força de pensamento, se existisse esse negócio de visualizar e tornar aquilo que a minha imaginação está pensando realidade, o que nós tornaríamos realidade na nossa vida? Paulo ele dá uma dica: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Em outras palavras, estou querendo dizer é que se essa história do segredo fosse verdadeira, ainda assim, haveria possibilidade de, então vamos pensar o quê? Vamos pensar isso. O que é justo, o que é bondoso, o que é confiança, o que é amor, o que é perseverança, o que é mansidão. Aplica nessas coisas a sua vida e o seu coração. Não em alguma coisa que pode ser tomada de você de uma hora para outra. Por isso que a palavra diz que aquele que busca e que coloca a sua vida nisso é como você olhar um pássaro que de uma hora para outra, por mais bonito que seja, ele voa e vai embora. E o que é interessante, gente, é reconhecer que de fato existe uma lei da atração no universo. Só que não somos nós que atraímos. Nós é que somos atraídos. E essa força não é uma força impessoal, não é uma energia cósmica, é um Deus pessoal com o qual nós podemos conversar, nós podemos orar, nós podemos nos relacionar como pessoa. Existe uma palavra lá no profeta Jeremias que diz: o Senhor apareceu a nós vindo de longe dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal, eu atraí você até mim. Essa atração que Deus causa em nossas vidas. Existe uma lei da atração, eu acredito nisso, mas é Deus querendo que nós vivamos próximo e junto com Ele. Também Oséias, um outro profeta na Bíblia, diz: eu os atraí com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo pesado e me inclinei para alimentá-los. Mas é interessante que a palavra que Deus usa é os atrair com laços de bondade e de amor.
E é o que Deus quer fazer com a nossa vida. Não que nós usemos a lei da atração para atrair coisas para a nossa vida, mas é compreender que no coração de Deus existe uma lei da atração que Ele quer nos atrair para perto dEle, para uma vida que se dá com Ele, e entender de fato o sentido da nossa existência no Senhor, não ansiando coisas. Capítulo 12 de João, aqui é Jesus que está dizendo, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Jesus está se referindo à sua morte. A sua morte na cruz, a sua morte pelos nossos pecados. E ele dizendo: quando eu morrer, quando eu for levantado, quando eu for crucificado, eu atrairei todos a mim mesmo. Esse é o sentido da atração que a gente precisa buscar. Não de atrair coisas. Eu queria terminar lendo um texto do Rubem Alves, porque eu acho que esse tal de segredo, como disse um amigo meu, é a força do pensamento positivo travestido num vídeo muito bem feito com a tecnologia que o século XXI oferece. Ele nos ensina a ter um pensamento positivo, ele nos ensina a sermos otimistas, só que nós não somos otimistas. Ou melhor dizendo, Deus não quer que nós sejamos otimistas, Ele quer que nós sejamos esperançosos. E a esperança é só Jesus que pode nos dar. E o texto diz assim: hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Camus sabia o que era esperança, e as suas palavras são: e no meio do inverno, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de, coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Das pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje, é tudo que temos ao nos aproximarmos do século XXI. Morangos à beira do abismo. Alegria sem razões. Essa é a possibilidade da esperança. O mundo tem tentado nos ensinar continuamente a sermos otimistas, a pensarmos positivamente, a corrermos atrás de coisas. E Deus tem nos ensinado o caminho da esperança, a corrermos atrás da vida que Jesus pode oferecer. Não sei se você ainda vai ler o livro, acho que seria interessante você pelo menos ver o filme. Vai lá no YouTube, está disponível. E pensar o quanto que engano, o quanto de engano tem sido apresentado para nós, para as pessoas. Uma vida fácil, que despreza a realidade, sobretudo de Deus na nossa vida. Que não nos dá a possibilidade daquilo que a gente fez aqui nessa manhã, quando a gente cantou Obrigado, Jesus. Fico pensando se tudo que nos acontece é obra e resultado dos nossos pensamentos e sentimentos, não há razão para agradecer, não há razão para gratidão. Queria convidar todos a orar, nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, reconhecendo que tantas vezes, Pai, o nosso coração ele é bombardeado, tantas vezes sente seduzido por uma verdade, ó Deus, que por mais bonita, por mais encantadora que seja, Senhor, não nos traz a vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. O pedido que nós temos essa manhã é que o Senhor mantenha o nosso coração fortalecido